Quero convidá-los agora a abrirem a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Eu vou fazer a leitura do verso 10 até o verso 20. E ao final nós vamos ler juntos o verso 14 mais uma vez, tá bom? Na última exposição, nós observamos a primeira peça da armadura de Deus, o cinto da verdade. Hoje nós vamos observar a segunda peça, a couraça da justiça. Efésios 6, de 10 a 20, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Vamos ler todos juntos o verso 14, que diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome. Nós Te louvamos pela Tua palavra lida. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu desfrutar neste culto que é prestado ao Senhor, em Tua honra, para a Tua glória. Mas tão grande é a Tua bondade, que o Senhor também nos convoca ao deleite, e o Senhor nos dá deleite em Ti. Agora, ó Deus, lemos a palavra e ouviremos o Senhor falar conosco. A súplica que fazemos ao Senhor agora é no sentido de que o Senhor use a Tua palavra para mudar a nossa vida, para nos edificar, para nos instruir, para nos consolar, também, ó Deus, para repreender qualquer mal, qualquer pecado, qualquer coisa que haja em nós que não seja do Teu agrado. Use a pregação, ó Deus, também para trazer fé ao coração de qualquer pessoa que está aqui nesta noite e que, tendo sido amada pelo Senhor ainda antes da fundação do mundo, seja o Teu desejo chamá-la à vida em Cristo nesta noite. Em nome de Jesus é que Te louvamos. Em nome de Jesus é que Te bendizemos hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, no último sermão, na última exposição, nesta passagem, nós concentramos a nossa atenção aqui no verso 14, na primeira parte, onde o apóstolo Paulo nos fala da primeira peça da armadura de Deus, o cinturão da verdade, com o qual nós devemos cingir os nossos lombos. E naquela ocasião nós observamos a grande importância do cinto para um soldado que está em uma batalha. Nós vimos que sem o cinto, todas as outras peças da armadura do soldado se soltariam. Sem o cinto, todas as demais peças cairiam,
deixando assim o soldado desnudo e indefeso. Da mesma maneira, meus irmãos, sem a verdade de Deus como o mais básico, sem a verdade de Deus como aquilo que é mais fundamental para a vida do cristão, nada se sustentará. Sem a verdade, o cristão será presa fácil diante dos ataques do diabo e do mundo. Hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero chamar a atenção de vocês para a segunda peça, para a segunda parte, componente da armadura de Deus, que Paulo vai listar também aqui no versículo 14. Olhem para o verso 14 e vejam quando o apóstolo Paulo diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nós vamos focar a nossa atenção hoje aqui, nesta parte final do verso 14. Quando Paulo diz que nós devemos nos vestir da couraça da justiça. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a algo muito interessante. É bem provável que você já tenha conhecimento que em alguns países as pessoas daquela nação costumam em determinadas ocasiões se vestir de maneiras bastante características. Por exemplo, os japoneses usam o kimono. Mulheres indianas usam o sari, um tecido longo enrolado ao corpo. Se você pensar, por exemplo, nos mariachis lá do México, eles usam o charro, uma calça ajustada, uma jaqueta bordada e o seu sombreiro. Em países europeus isso também pode ser observado. Na Escócia, você tem os escoceses usando o kilt, o que sempre desperta piadas por se parecer com uma saia. Na Alemanha existe o Lederhosen, calças curtas na altura dos joelhos, feitas de couro, que são bastante comuns ali na região do sul da Alemanha. E você pode, de repente, se perguntar, por que o pastor está mencionando esses trajes? Porque quando você vê alguém vestindo esse tipo de traje, você já sabe a que país aquela pessoa pertence, você já consegue identificá-lo, você já traz à sua mente qual é a nacionalidade daquela pessoa, a que país aquela pessoa pertence. E de modo semelhante, meus irmãos, quando nós pensamos no cristão, quando nós pensamos no crente, esse crente também possui uma vestimenta típica. E a bem da verdade, essa vestimenta, ela não é uma vestimenta festiva, ela está mais para trajes militares típicos que podem ser vistos em algumas nações. Na Grécia, por exemplo, os soldados que atuam na guarda presidencial usam uma peça de vestimenta chamada fustanella, uma saia branca com muitas pregas, que evoca a ideia de honra aos guerreiros da independência grega. Na França, os soldados da legião estrangeira usam um cap branco que simboliza honra e disciplina. O cristão também possui uma peça de vestuário, uma peça militar típica. Um pastor chamado Ian Duguid vai dizer que quando pensamos na armadura do cristão, nós também encontramos essa peça típica. Só que essa peça típica não é o cinto da verdade. Esta peça típica não são os sapatos do Evangelho. Também não é o escudo da fé. Também não é o capacete da salvação, nem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas essas outras peças da armadura de Deus são essenciais para que um cristão possa lutar, possa se proteger, para que um cristão esteja devidamente vestido. Mas quando nós pensamos na peça típica do cristão, na peça que diz quem é você, que caracteriza você como um cristão, nós estamos falando, meus irmãos, da couraça da justiça. É a couraça da justiça
que nos identifica como cristãos. Isso porque a justiça é o elemento e o ingrediente essencial do ser cristão. É interessante como descrentes olham para os crentes e imaginam que nós somos apenas pessoas que colocamos as nossas vidas em ordem e dessa maneira nós somos aceitáveis aos olhos de Deus. Mesmo os descrentes vão imaginar que um cristão é alguém que é ou que pensa ser uma pessoa justa, uma pessoa decente e moral, uma pessoa que vive a sua vida de maneira correta. E embora a gente discorde de muita coisa nesse pensamento, nós podemos concordar que a justiça é a peça típica da armadura de Deus e da vestimenta do cristão. Sem a justiça, ninguém pode ser identificado como cristão. E diante disso, a pergunta é: qual é, então, o significado da couraça da justiça para a nossa vida? Olhe para o texto. O apóstolo Paulo vai dizer assim, leia comigo só a parte final do verso 14, quando ele diz, todos juntos, e vestindo-vos da couraça da justiça. O cinturão da verdade era a primeira peça a ser usada por um soldado, e logo depois de se cingir com o cinturão da verdade, o soldado cristão precisa se vestir com uma couraça. Aqui no texto, o apóstolo Paulo designa essa couraça como a couraça da justiça. E o primeiro detalhe para o qual eu quero chamar a sua atenção é justamente para a palavra couraça. A palavra usada aqui para couraça, meus irmãos, é muito interessante. Certamente você conhece essa palavra. É a palavra tórax. Nós usamos essa palavra no nosso dia a dia. Nós a conhecemos. Todos nós temos um tórax. Todos nós conhecemos essa região superior do nosso tronco, que fica entre o pescoço e o abdômen, envolvendo as costelas. Essa parte do nosso corpo possui uma função muito importante: proteger órgãos vitais, como o nosso coração, como os nossos pulmões, como o timo e também os vasos, os demais membros, os vasos sanguíneos. Além disso, o tórax vai nos ajudar em nossa respiração e na sustentação dos nossos membros superiores. E essa palavra, meus irmãos, ela também era usada para descrever uma espécie de proteção usada pelo soldado na antiguidade. Essa peça também tinha a função de proteção. Se o nosso tórax em si já protege os nossos órgãos vitais, a couraça, ela servia para adicionar proteção, para fornecer proteção adicional a essa região do tórax. Então você deve pensar na couraça como uma peça de metal que cobria a parte frontal do corpo, ou ainda como uma cota de aço, uma cota de malha de aço, que tinha a função de repelir os golpes mortais da popular espada curta, protegendo assim os órgãos vitais, especialmente o coração. A couraça também servia para proteger o peito de flechas. Abra a sua Bíblia e lembre e observe a descrição que 1 Samuel, capítulo 17, vai fazer do gigante Golias. E veja algo que se destaca na descrição de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 5. Vamos ler todos a uma só voz, todos juntos. Diz assim:
Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de... Então Golias usava uma couraça feita de bronze, pesada, espessa, que tinha a função de protegê-lo. Então o detalhe aqui, irmãos, é que a couraça era também uma arma de natureza defensiva. A função da couraça era proteger o soldado de golpes de espada e de flechas. Sua função era proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Sem uma boa couraça, o soldado certamente seria morto em batalha. Na realidade, como coloca o pastor Ian Duguid, a couraça é possivelmente a peça mais vital da armadura de um soldado. Porque para um soldado ir à batalha sem a proteção de uma couraça, isso seria praticamente suicídio. Esse soldado deixaria desprotegida a sua área mais vulnerável contra os ataques do inimigo. A couraça de um soldado, meus irmãos, fosse esse soldado um romano, um filisteu, um soldado grego, ela teria de ser feita de algum tipo de metal. Um metal extremamente resistente. Eu quero dizer a você que a couraça da armadura do cristão, essa couraça da armadura de Deus, é feita de algo muito mais importante e muito mais resistente do que qualquer liga metálica que exista no mundo. Paulo diz, volte para Efésios 6, verso 14. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da armadura do cristão é feita da justiça. O metal dessa couraça, disse o puritano William Gurnall, é feito de justiça. E isso é mais valioso, isso é mais poderoso, isso é mais resistente do que qualquer liga metálica que exista no mundo. Só que, agora, você pode fazer a seguinte pergunta: mas que justiça é essa? De que justiça o apóstolo Paulo está falando? O que ele tem em mente quando fala da couraça da justiça? E é bem provável, irmãos, que quando Paulo use aqui a palavra justiça, ele esteja dando a essa palavra um duplo sentido de modo intencional. É certo que Paulo tem em mente, principalmente, a justiça de Jesus Cristo aqui. Mas nós devemos lembrar que toda pessoa justificada, toda pessoa que recebe sobre si a justiça de Cristo, essa pessoa inevitavelmente vai viver de modo justo. Toda pessoa que recebe a imputação da justiça de Cristo vai praticar obras de justiça. Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo tenha em mente aqui esse duplo significado de justiça. E os nossos irmãos do passado também interpretavam esse texto dessa maneira. Os puritanos, por exemplo, eles diziam que Paulo tem em mente aqui a justiça imputada e também a justiça comunicada. William Gurnall vai dizer que aqui Paulo tem em mente primeiramente a justiça evangélica. Essa justiça evangélica, ela tem um aspecto imputado e ela também tem um aspecto comunicado. A justiça imputada é aquilo que Cristo realiza em favor do crente. A justiça imputada é a justificação que permite que você permaneça como justo diante de Deus. E meus irmãos, esta é a primeira verdade que Paulo comunica com a couraça da justiça. Lembre que Paulo está falando de uma armadura que pertence ao Senhor. Paulo não está falando de uma armadura humana. Ele está falando de uma armadura que pertence a Deus, que foi usada pelo próprio Senhor e que vem de Deus para ser usada pelo crente.
então essa couraça da justiça também vem dele. Essa couraça da justiça também vem do Senhor. Então Paulo está falando aqui da justiça perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa justiça que nos cobre, é essa justiça que nos protege, é ela quem protege o nosso coração, é ela quem cobre a nossa alma para que a nossa alma não seja morta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 30. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vejam, meus irmãos, que Paulo diz que Jesus se tornou da parte de Deus, o que? Leiam comigo. Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Leiam todos comigo a partir dessa parte aí, quando Paulo diz que Jesus se tornou da parte de Deus, leiamos, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é a nossa justiça. E isso, meus irmãos, já havia sido anunciado desde o Antigo Testamento. Isso já havia sido anunciado, por exemplo, pelo profeta Jeremias. Abra lá a sua Bíblia, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Leia comigo agora. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Nós não temos justiça própria e não podemos permanecer diante de Deus baseados em nossa própria justiça. Não podemos resistir aos ataques do inimigo firmados em nossa própria justiça. Apenas na justiça de Cristo, o Senhor, justiça nossa. Meus irmãos, a justiça de Jesus Cristo é a nossa couraça. É ela que nos protege. É ela que protege a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Sem a justiça de Cristo cobrindo o tórax da nossa alma, nós estaríamos completamente desprotegidos. Sem essa couraça, nós estaríamos totalmente à mercê do diabo. Um pastor chamado Ian Hamilton vai dizer: a nossa justiça, mesmo em sua forma mais redimida e santificada, a nossa justiça própria é profundamente falha. É como nos lembra o profeta Isaías, na passagem tão conhecida do capítulo 64 e versículo 6. As nossas justiças, todas elas, são iguais a trapo de imundícia. Eu quero que você tente imaginar o que seria de você. Tente imaginar o que seria de você, o que seria da sua vida, se Satanás viesse contra você. Se Satanás viesse contra a sua alma e ela estivesse completamente desprotegida. O que seria de você se Satanás viesse até você e você não estivesse coberto com essa couraça? O apóstolo Pedro o descreve como um leão feroz que ruge procurando a quem devorar. Como esse leão voraz, Satanás cravaria as suas presas no seu coração. Ele devoraria você até não sobrar nada. Como um dragão, ele rasgaria você em pedaços com suas garras terríveis. E infelizmente, irmãos, no meio da igreja evangélica, existem muitas pessoas que imaginam que são aceitas por Deus, tanto por causa da justiça de Jesus,
quanto por causa da sua própria justiça. Existem muitas pessoas no meio da igreja evangélica que pensam que a sua salvação, em algum nível, em algum grau, repousa também nas suas obras. E esse pensamento não é exclusividade de muitos evangélicos. Esse pensamento também é compartilhado por católicos romanos, que falam da necessidade de cooperação humana para a salvação. Meus irmãos, se fosse assim, se a nossa salvação envolvesse pelo menos uma pequena fração da nossa justiça, que couraça frágil seria essa? Se nessa couraça houvesse pelo menos, constasse ao menos 1% de justiça humana, essa couraça não aguentaria os golpes do inimigo. Essa couraça seria semelhante à panela do perfumador quando cai ali dentro uma mosca. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10. O verso 1, leiamos todos juntos. Diz assim, Eclesiastes 10, verso 1, leiamos. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. De modo similar, se na nossa couraça, se na couraça que nós usamos, existisse uma pequena fração de justiça humana, essa couraça não serviria para absolutamente nada. Seria uma couraça fraca. Seria uma couraça quebradiça, feita com cacos de barro, feita de pó, feita de vapor, feita daquilo que é completamente incapaz de bloquear os ataques do inimigo. Se a sua couraça, a couraça que você usa no campo de batalha espiritual, se ela fosse feita com a tua justiça, isso seria semelhante a você ir para o campo de batalha usando uma camiseta de algodão. O teu peito, o teu coração, a tua alma estariam totalmente à mostra. Mas, irmãos, bendito seja Deus que não é assim. Bendito seja Deus, porque a couraça que nós usamos vem do Senhor, é dele, consiste totalmente da justiça perfeita e indefectível de Jesus Cristo. A couraça que nós usamos é feita do metal mais poderoso, do metal mais impenetrável. Trata-se da retidão, da justiça, da obediência perfeita de Jesus. Este é o ensinamento de todo o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós já lemos essa passagem muitas e muitas e muitas vezes. E não é à toa que Lutero a chamava de a doce troca. Porque aqui nós temos, irmãos, uma das verdades mais consoladoras do Evangelho. 2 Coríntios 5, 21, leia comigo, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus em quem? Nele. Nele somente, em Jesus somente, não em nós mesmos. É apenas em Jesus Cristo. Abra também a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo 3, verso 8 e verso 9. Leiamos juntos mais uma vez, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, verso 8 e verso 9, está escrito: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, olhem agora, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Percebem, meus irmãos? Apenas a justiça que procede de Deus, não há espaço para a nossa própria justiça. Ou é a justiça de Jesus Cristo somente, ou não é nada. Agora tente imaginar a mesma cena anterior. Tente imaginar o diabo vindo até você, como um leão furioso e como um terrível dragão, desejando cravar os seus dentes e as suas garras em você. Só que agora você está vestindo não trapos da tua justiça própria. Você está usando não uma couraça feita de farrapos. Agora o diabo vem até você, mas agora você está protegendo o coração e a alma com uma couraça feita da justiça perfeita de Jesus Cristo. Um metal mais forte e mais poderoso do que o mais puro titânio. Um metal mais impenetrável do que o tungstênio. O que acontece agora a você? Nada. Porque agora você está devidamente protegido. Os ataques do diabo são ineficazes. As presas do diabo são quebradas. As garras do diabo são despedaçadas. Meus amados irmãos, e como diz o pastor Ian Hamilton mais uma vez, Cristo não pode ser separado dos seus benefícios. Na realidade, Cristo é o grande benefício do Evangelho. Ele pergunta, por que o diabo não pode trazer acusação alguma contra os eleitos de Deus? Porque de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 33, é Deus quem os justifica. Por que ninguém pode condenar os eleitos de Deus? Porque Romanos 8,34 vai dizer que foi Cristo quem morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele vai dizer que contra Cristo, em quem os crentes estão, as ciladas do diabo sempre vão fracassar. Qual é a tua defesa? A tua única defesa é Cristo. Cristo é a defesa da tua alma contra o teu inimigo. A vida de fé, a vida cristã, ela tem de ser vivida em Cristo. É porque você está em Cristo que o diabo não tem mais domínio sobre você. Meus irmãos, à primeira vista, isso pode até parecer uma afirmação exagerada ao extremo. Mas se você está de fato em Cristo, e se a justiça de Cristo foi imputada a você pelo Deus da graça, então você está completamente seguro. Só que você tem de vestir essa couraça. Você tem de vesti-la e você tem de lutar. Essa couraça tem de ser usada por você. Isso significa que a justiça de Cristo que veste você, ela tem de se expressar de algum modo. E isso é feito através do que os puritanos chamavam de justiça comunicada. William Gurnall disse que justiça comunicada, por sua vez, é o que Cristo realiza no crente para que o crente haja em seu nome.
A ideia aqui é a justiça que se expressa em você por meio de uma vida de obediência e de justiça. Essa é a ideia em 1 João, abra lá a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 29. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 29. Leiamos mais uma vez, irmãos. 1 João 2, 29 diz assim, todos juntos. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que... Ele é justo. A justiça dele é comunicada a você. E se você é nascido dele, isso quer dizer que você pratica a justiça. A justiça imputada e a justiça comunicada não andam separadas. Elas sempre andam juntas. Isso significa que por meio do Evangelho você está sendo transformado de glória em glória. Você foi unido a Jesus. Você foi unido a um Salvador santo e justo. Você se torna participante da vida dele. Por essa razão, assim como ele é justo, você também passa a viver em justiça. Ian Hamilton vai dizer que um cristão não santo é um oxímoro, é uma contradição em termos. Um cristão não santo é uma monstruosidade moral. Você vai dizer, pastor, só que os crentes pecam. E muitas vezes pecam de forma muito grave. Mas Jesus foi absolutamente claro, meus irmãos, quando disse que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Então, uma vida injusta, que não está sendo moldada pela verdade de Deus, uma vida injusta que não está sendo moldada pelo Evangelho, é uma vida não cristã. Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa defesa contra os ataques do diabo. Mas se Ele verdadeiramente é a vida na qual você vive, se Ele verdadeiramente, se a justiça dEle veste você, então isso vai se manifestar naquilo que você pensa, naquilo que você diz, naquilo que você faz, naquilo também de que você foge. Nós temos uma excelente ilustração disso na Bíblia. Veja como, nas Escrituras, justiça imputada e justiça comunicada vão andar juntos. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias. Capítulo 3. Verso 4. Zacarias 3, versículo 4, leiamos juntos, mais uma vez, diz assim: Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Aqui, meus irmãos, nós temos uma ilustração da justiça imputada. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, tira as vestes sujas do sumo sacerdote Josué e o veste de vestes limpas, as vestes da sua justiça. Aqui nós temos um símbolo da justiça de Cristo imputada a Josué. Essas vestes limpas não eram vestes que Josué adquiriu por si mesmo. Essas vestes limpas foram dadas a Josué, e é somente nessa justiça que Josué é capacitado a resistir às vis acusações de Satanás. Há um hino belíssimo, irmãos, um hino datado do século XVIII, escrito pelo conde Nicholas Zinzendorf, o líder dos moravianos. Esse hino fala da justiça imputada e diz assim: Jesus
Teu sangue e tua justiça são minha beleza, minha veste gloriosa. Entre mundos em chamas, assim trajado, com alegria levantarei a minha cabeça. Com ousadia permanecerei no teu grande dia. Pois quem poderá lançar acusação contra mim? Plenamente absolvido por meio da tua justiça estou. Do pecado e do medo, da culpa e da vergonha, livre estou. É somente essa justiça que nos capacita a permanecermos firmes diante dos ataques de Satanás. Mas aí mesmo, em Zacarias 3, no versículo 7, você vê agora a justiça comunicada. Leia comigo o verso 7. Zacarias 3 diz assim, todos juntos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Leiamos. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Aqui o anjo do Senhor, Jesus, dá a Josué uma ordem para que ele viva em santidade. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, se você viver obedientemente, se você viver em santidade, então você também vai julgar a minha casa, você vai guardar os meus átrios, e eu te darei livre acesso entre estes que estão aqui. A justiça imputada jamais deve ser separada da justiça prática. Josué foi declarado justo, e isso o capacitou a viver de modo justo. Baseados nisso, meus irmãos, nós podemos pensar em algumas aplicações para nós. Eu quero pensar com vocês em algumas aplicações do significado da couraça da justiça para as nossas vidas. E em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a descansar na justiça de Cristo. Nós precisamos descansar na justiça de Cristo que guarda, que protege o nosso coração. Nós vimos que a couraça protege o tórax. Nós vimos que a couraça protege o coração. E isso se conecta diretamente com o que nós lemos aqui no culto em 1 João capítulo 3, versículo 20. Na promessa de perdão, o liturgo leu a palavra do Senhor que diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Você sabe, você já experimentou momentos nos quais o teu próprio coração se levantou contra você. Momentos nos quais a tua consciência pesou. Momentos nos quais a memória trouxe à tona a lembrança de pecados. E a sua alma se encheu de inquietação. Isso acontece conosco, e nessas horas o perigo não é apenas a acusação externa, não é a acusação de Satanás, é a acusação do nosso coração. E é aqui que a couraça da justiça se mostra indispensável. Se você se examinar, se você olhar para dentro de si, é óbvio que você vai encontrar motivos para desânimo. Mas você deve olhar para Cristo. E se você olhar para Cristo, você vai encontrar uma justiça perfeita. Se você olhar para Cristo, você encontrará uma justiça perfeita já creditada a você. Deus não baseia o veredito da lei, do seu tribunal, nas oscilações do teu coração. Deus baseia o seu veredito na obra consumada de Jesus Cristo. Veja que João não diz que o coração sempre está errado. Nem sempre o coração está errado. Muitas vezes o coração traz à nossa lembrança pecados que nós realmente cometemos, quedas que realmente aconteceram. João não está dizendo que o coração está sempre errado. Ele diz algo ainda melhor. Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior do que o nosso coração.
Mesmo quando a tua consciência acusa, há um tribunal superior. E nesse tribunal superior, Cristo já falou por você. Cristo já defendeu você. Cristo já falou em tua defesa. Você precisa então aprender a não negociar com as acusações, nem tentar silenciá-las por esforço próprio. Você pode dizer, mas eu vou dizer o que diante de tantas acusações? Eu vou responder o que a essas acusações, muitas delas verdadeiras? Responda com o Evangelho. Vista a couraça da justiça. Lembre-se que a tua segurança não está na estabilidade do teu coração. A tua segurança está na justiça imutável de Cristo que guarda você. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a couraça da justiça protege também o nosso coração de ataques externos. A couraça da justiça também protege o nosso coração das acusações de Satanás. Ora, se o nosso próprio coração nos acusa, quanto mais o diabo. Quanto mais aquele que na Bíblia é chamado de o acusador. Ele conhece bem as nossas quedas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas incoerências. E ele usa tudo isso como munição para tentar nos paralisar espiritualmente e nos destruir. Muitas investidas de Satanás contra nós não são tentações que ele lança. Muitas investidas de Satanás contra nós são acusações. Ele diz coisas como, você não é digno. Ele diz coisas como, Deus não pode te aceitar. Ele fica repetindo, olhe para o que você fez. Como você pode pensar que Deus vai amar alguém como você? E é aqui que a couraça da justiça se mostra vital. Porque sem ela o teu coração fica exposto. Sem ela o teu coração fica vulnerável. Sem essa couraça você será facilmente ferido pelo diabo. Mas revestido da justiça de Cristo, você está protegido contra todas essas investidas. Ele pode até lançar acusações contra você, mas essas acusações jamais penetrarão a tua alma. E por quê? Porque a resposta, meus irmãos, não está em negar o pecado. A resposta está em afirmar algo maior. Cristo já respondeu por nós. A justiça que nos cobre não é frágil nem parcial. A justiça que nos cobre é completa. A justiça que nos cobre é perfeita. A justiça que nos cobre é suficiente. O diabo pode apontar os teus pecados, mas o diabo não pode anular a obra de Cristo em teu favor. Então, quando vierem as acusações, você não precisa entrar em debate com o inimigo. E nem precisa tentar se justificar. Basta permanecer firme, vestido de Cristo. O coração protegido pela justiça de Jesus não é um coração sem luta, mas é um coração guardado. É um coração firme. É um coração seguro. O coração guardado pela justiça de Cristo é um coração inabalável diante das investidas do diabo. Em terceiro lugar, nós vimos que a justiça imputada traz consigo a justiça comunicada. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos viver de modo coerente com a justiça que recebemos pela graça. Cristo morreu para que fôssemos perdoados, isso é verdade. Mas Cristo não morreu apenas para nos perdoar. Cristo morreu também para nos moldar, para nos conformar à imagem dele.
a justiça que ele imputa a você também começa a operar em você. E meus irmãos, aqui nós somos advertidos contra qualquer tentativa de separar fé de vida. Você não pode dizer que Cristo é a sua justiça diante de Deus, ao mesmo tempo enquanto vive de maneira indiferente ao pecado. Você não pode dizer que está revestido da justiça de Cristo, ao mesmo tempo em que vive no pecado. Se você está vestido de Cristo, isso tende a aparecer. Não em perfeição sem falhas, mas isso aparece em direção clara. Isso aparece em luta real. Isso aparece em transformação visível. Há em você desejo por santidade. Onde existe desejo por santidade, há guerra contra o pecado. Mas onde não há esse desejo por santidade, não há guerra contra o pecado. E onde não há guerra contra o pecado, onde não há esforço por obedecer, há motivo sério para questionar se a justiça de Cristo de fato foi recebida. Cristo cobre, mas além de cobrir, Cristo governa. E onde Cristo governa, há mudança. Os seus pensamentos começam a ser alinhados. Suas palavras começam a ser refreadas. Suas escolhas são moldadas. Portanto, meus irmãos, nós não podemos usar a justiça de Cristo como desculpa para permanecermos os mesmos. Pelo contrário, a justiça de Cristo é justamente o motivo para vivermos de modo diferente. Quem foi revestido de Cristo não vive como antes. Quem foi revestido da justiça de Cristo vive como alguém que pertence a Ele. Em quarto lugar, a couraça dava ousadia ao soldado. E por esse motivo, nós também precisamos ser ousados. Se estamos vestidos da couraça da justiça, se estamos vestidos da justiça do nosso Salvador, então nós temos de ser ousados. Essa ousadia não é barulho, essa ousadia não é temperamento forte, não é negação das lutas, essa ousadia é segurança em Cristo. Quando você, crente, entender que está, de fato, vestido com a justiça perfeita de Jesus, algo vai mudar na forma como você encara a vida espiritual. Você não vai mais andar encurvado pelo peso da culpa. Você não vai mais ficar paralisado pelo medo das acusações. Você vai conseguir se levantar todos os dias, mesmo consciente das tuas fraquezas, sabendo que você está diante de Deus, não com as tuas próprias vestes, mas com as de Cristo. Isso vai dar firmeza a você. Você vai orar com liberdade. Você vai lutar com perseverança. Você vai resistir com confiança. E mesmo quando cair, você não vai ficar no chão como quem foi rejeitado. Mesmo que você tropece e caia, você vai se levantar sabendo que você é alguém aceito. Mesmo quando você cair, a couraça continuará envolvendo o teu peito. E no dia mau, quando as acusações vierem com força, você não recuará. Você permanecerá de pé, com serenidade e coragem, porque a sua posição não depende de você, depende de Cristo. E Ele permanece. E por fim, meus irmãos, nós precisamos unir o cinto da verdade
e a couraça da justiça em uma vida íntegra. Você não foi chamado somente para conhecer a verdade. Você foi chamado para ser transformado pela verdade. E Cristo é tanto a verdade quanto a nossa justiça. Isso significa que você não caminha sozinho. Isso quer dizer a você que a mesma graça que abriu os teus olhos para a verdade, agora trabalha em você para produzir santidade real. Por esse motivo, meu irmão, por esse motivo, minha irmã, não se contente apenas com uma fé intelectual. Mas também não se desespere ao perceber os teus pecados. Lamente-os, mas não se desespere. Lembre que Cristo está operando. Cristo está alinhando a sua vida com a verdade em que você crê. Cada luta contra o pecado, cada passo em obediência, cada desejo por pureza é evidência de que Jesus está agindo em você. A verdade sustenta você e a justiça protege você. Prossiga com esperança, porque aquele que é a verdade não apenas ensina, ele também transforma. E aquele que é a justiça, ele não apenas cobre, ele também está formando em você uma vida que reflete quem ele é. Essa integração entre verdade e santidade não acontece de uma vez. Essa integração acontece ao longo de toda a caminhada cristã. Então esteja preparado, porque virão dias de clareza, mas também virão dias de luta. Existirão momentos de avanço e existirão momentos de fraqueza. Ainda assim, Cristo permanece fiel. Ele não abandona a obra que começou. À medida que você se apega à verdade do Evangelho, Cristo fortalece o seu coração para que você viva de modo digno dela. É assim, meu irmão, que a sua vida vai, pouco a pouco, se tornando uma expressão visível daquilo em que você crê. Não para a sua glória, mas para a glória daquele que revestiu você. Bendito seja o nome do Senhor, justiça nossa, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Logo após, nós vamos passar ao sacramento da ceia do Senhor. Eu quero convidar para fazer essa oração o nosso irmão presbítero Jairo. Oremos.